será abençoado. Diga glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 21. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que fala muito forte ao meu coração, e eu orava para trazer uma mensagem aqui no congresso, e me veio essa palavra ao coração. Então eu quero que você repita comigo bem alto, diga assim comigo: pessoas não são números. Olha para o irmão do lado sorrindo, diga para ele: pessoas não são números. E por que o senhor fala isso, mensageiro? Porque, irmãos, toda pessoa de sucesso, toda pessoa que ela quer ter êxito na sua vida, toda pessoa que ela quer prosperar, ela tem que aprender a lidar com pessoas. Ela tem que entender que pessoas são diferentes uma das outras, que pessoas elas também têm sentimento, e que se você quer vencer na vida, você tem que aprender a lidar com as pessoas. E aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver um erro que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu. E esse erro, meu irmão, trouxe consequências. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra quem? Israel, e incitou Davi a numerar o que, pessoal? A Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel, desde Bersabá até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procurais isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra quem, pessoal? Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, do que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a quem? A Joabe. Então olha só, nós vamos ver um erro que Davi cometeu aqui muito grande, irmão. Qual que foi o erro de Davi? Deixar o diabo incitar o coração dele. E você vê que Davi era um homem de Deus, um homem de batalha, um homem que o povo amava ele, que as multidões cantavam: Saul mata 1.000, Davi mata 10.000, o povo era com ele, até o momento em que o diabo incita o coração dele. E aí você tem que ter muito cuidado, porque isso tem trazido prejuízos para casamentos, tem trazido prejuízos hoje para a educação de pai para com filhos, tem trazido prejuízo hoje de relação de marido e mulher, né? Tem trazido prejuízo para pessoas, meu irmão, que dirigem uma empresa, não importa se você é líder de um setor lá onde você trabalha, se você deixar o diabo incitar o teu coração, você pode acabar cometendo o mesmo erro que Davi. Por que, mensageiro? Porque a palavra incitar vem do quê? De se apegar a coisas inúteis. Tanto que quando Davi disse para o servo dele: vai lá e conta o povo, numera o povo, você vê que não agradou o servo dele. Se nós formos ler lá em 2 Samuel, lá no capítulo, deixa eu até anotar aqui, no capítulo 21, quando ele tomou essa atitude, põe na tela aí para mim, por favor, 2 Samuel capítulo 21, versículo 16. A Bíblia vai falar algo, não é 2 Samuel não, perdão. Deixa eu ver aqui, 2 Samuel é depois. É 2 Samuel, verdade, 24, 10, tá bom? Põe lá na tela para mim. Tanto que, meu irmão, quando a Bíblia diz que Davi tomou essa atitude, olha o que a Bíblia fala aqui, ó, o que aconteceu com ele, ó. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o quê? O povo. Então olha para mim, era uma coisa que fez bem para ele? Imagina para quem estava sendo contado. E quantas vezes, meu irmão, o diabo faz isso? O diabo faz a pessoa se apegar a coisas inúteis, que não faz bem nem para ela. Imagina para com quem ela está lidando. Então olha qual que foi a estratégia do diabo, colocar um apego em Davi, dele numerar o povo.
Eu até anotei aqui no meu estudo, eu botei, algo desnecessário, aonde não tinha missão, aonde não tinha propósito. Tanto que se você voltar e ler o versículo 2, ele disse o que, então disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide. Esse ide não era o ide da missão que Jesus disse, ide e pregai o evangelho, né? Não, esse ide era o quê? Um ide desnecessário. E quantas vezes, meu irmão, na nossa vida, nós deixamos o diabo incitar o nosso coração e gastamos energia que não deveríamos gastar, tomamos uma atitude que não deveríamos tomar. Sabe quanto tempo Joabe levou para numerar o povo? 9 meses e 20 dias. Dá um sorriso para o irmão do lado e diga assim, é muito tempo. Irmão, quase um ano ele perdeu, por causa que o Davi deixou o diabo incitar o coração, por algo que era totalmente inútil, algo que, meu irmão, não ia mudar nada. Tanto que quando o Davi falou para o Joabe, olha o que Joabe respondeu no versículo 3, então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como, quer dizer o quê? Nunca te faltou povo, Davi. Sempre Deus foi contigo, sempre Deus colocou pessoas ao teu lado. Lembra do Davi lá, meu irmão, na caverna de Adulão? Quem lembra dessa passagem? Deus colocou homens lá, mas eram homens endividados, mas eram homens derrotados, mas Deus colocou eles lá e Davi fez deles grandes guerreiros. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Quer dizer o que? Ele nunca tinha sido desamparado, mas agora, meu irmão, porque o diabo estava incitando o coração dele, ele não estava olhando para isso. Tanto que o Joabe disse uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo, ele diz assim, por que procura isso, meu Senhor? Qual é a necessidade disso? Dá um sorriso para o irmão do lado aí, vocês estão muito bravos hoje, irmão, eu acho que é a chuva. Diga para o irmão do lado assim, por que você está procurando isso, irmão? Irmão, e aí sabe o que Deus falava no meu coração? Que tem coisas, que tem problemas, que tem situações que nós estamos passando, que foi a gente que procurou, que foi nós que deixamos o diabo incitar o nosso coração, e nós acabamos nos apegando naquilo, aquilo não era de Deus, aquilo não era a vontade de Deus, irmão, e quando a pessoa ela deixa o diabo incitar o coração, ela não ouve, por isso você tem que ter cuidado com a sua matemática, cuidado com a sua calculadora, cuidado com a sua maneira de enxergar as coisas. Meu irmão, nem tudo vem para somar na tua vida. Muitas vezes pode ter coisas que estão dividindo e você não está percebendo. Pode ter coisas que estão tirando de você coisas que você tem como princípios na sua vida. Tudo por quê? Porque foi algo que foi criado no teu coração que não foi Deus, foi o diabo. Aqui você vê o quê? Um espírito de avareza. Você vê um espírito de ganância. Aquela coisa, eu quero saber quantos tem. O Joabe falou, não, vai ser como eu quero. Diga para o irmão do lado sorrindo, nem tudo é como você quer, irmão. E você tem que entender isso. Tem que ser como Deus quer, mas quantas vezes nós somos baseados e levamos a nossa vida e conduzimos tudo como a gente quer, como a gente gostaria que fosse. E aí, meu irmão, em vez da gente entender o tempo de Deus, a gente vai ficar ali como Ele, gastando energia no que não vai trazer resultado. Só que não parou por aí. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Olha a continuação do texto, está todo mundo compreendendo? Sim ou não? Aí diz assim no versículo 8 agora, por favor, vamos no versículo 8. Diz assim, vamos ler o 7 também, que é interessante. Diz assim, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de quem? De Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido, tira a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então o Davi, ele entendeu que ele tinha tomado uma atitude errada. Só que aí, irmão, depois que você faz, você vai ter que arcar com as consequências. E aí a consequência vem. Qual que foi a consequência? O próprio Deus falou através da boca do profeta, que o Davi teria que escolher entre 3 anos de fome, que eles não iam durar 1 ano, que eles teriam que escolher entre 3 meses, onde a espada do inimigo iria prevalecer contra Israel, que eles não iam durar 4 ou 5 batalhas, não iam durar, ou eles iam ter que passar por 3 dias de uma peste.
Olha que coisa triste. Deus não quer que eu e você venhamos escolher na nossa vida sobre coisas ruins. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, hoje, elas não estão fazendo as suas escolhas sobre coisas boas. A casa que eu quero, o lugar que eu quero jantar, diga glória a Deus. Amém, irmão? O carro que eu quero comprar, diga, ô glória. O cabelo que eu quero colocar, estou brincando. Que custa caro isso aí também, né? Quem concorda comigo que está caro esse troço aí? Né? Não, a pessoa muitas vezes está escolhendo, não, o menos pior. O que menos vai me prejudicar. Qual é a conta que eu vou conseguir pagar? Olha que coisa triste isso, irmão. Né? Olha que coisa triste isso. O que vai dar para fazer nesse mês? Mas aí você começa a estudar a vida da pessoa, você vê que muitas vezes a pessoa deixou o diabo incitar o coração dela, e ela foi se apegando a coisas inúteis. Coisas que levaram o dinheiro dela, coisas que levaram a saúde dela, coisas que abalaram ela emocionalmente, coisas que, meu irmão, se a pessoa tivesse estrutura, tivesse deixado Deus guiar o coração dela, parasse para ouvir a direção de Deus, ela não teria perdido tempo. O próprio Davi disse, pequei e agi loucamente. Diga para o irmão do lado sorrindo, não haja loucamente não. Dá um sorriso para ele, assim, ó, juízo, irmão, juízo. Irmão, e é o que nós precisamos. Tem gente endividada por falta de juízo. Tem gente infeliz na vida sentimental por falta de juízo. Tem gente arrependida de uma situação por falta do quê? De juízo. Só que aí, irmão, quando vem a consequência, é complicado, porque ele teria que agora fazer uma escolha. Imagina comigo, 3 anos de fome, meu Deus, o meu povo vai padecer. 3 anos da espada do inimigo, o que adianta sair para a guerra saber que vai ficar derrotado? Tem gente que se sente assim, que começa o dia já desanimado, porque sabe que não vai conseguir vencer. Olha que derrota, olha que sentimento de tristeza, né? Ou ficar 3 dias com uma peste. Aí, mensageiro, o que ele escolheu? Ele escolheu os 3 dias. Vamos cair na peste. Tanto que ele falou, olha o versículo aqui, ó, coisa séria isso aqui. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim no 13, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos de quem? Do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos de quem, pessoal? Dos homens. E mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000, e sabem quantos dias, meu irmão? Um dia. Num dia foi 70.000? Mensageiro, que isso? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Que as mãos do Senhor estejam sobre você, que você não caia nas mãos dele. Que isso, mensageiro? Verdade. E quando Davi viu que 70.000 se perdeu, então ele foi para a presença do Senhor, e ele disse, Deus, não foi o povo, fui eu. Olha que coisa certa que eu vou dizer para você, irmão, isso aqui é muito forte. Muitas vezes Deus permite a gente perder certas coisas, certos números, porque aqui não eram números, eram pessoas, para a gente acordar que nós precisamos mudar, que o nosso coração precisa mudar. Volta, olha para o irmão do lado de novo sorrindo assim, pessoas não são números. Irmão, 70.000 pessoas que lutavam por ele, te tiravam a espada e lutavam em nome do Davi, que se diziam do exército de Davi. Pessoas, meu irmão, que infelizmente estavam morrendo por causa da atitude de um rei, que não soube ouvir o seu próprio servo. Alguém que de repente estava abaixo dele, mas que estava na direção de Deus, estava dizendo para ele, Davi, olha só, Deus não pode acrescentar, meu rei, nós sempre fomos contigo e Deus vai acrescentar tanto mais. E quantas vezes a gente é assim, irmão? Quantas vezes a gente muitas vezes não deixa Deus falar conosco, usar alguém para falar conosco, alguém para, meu irmão, nos orientar. E isso é o que tem feito muitas pessoas viver na escassez. O Davi teve uma penalidade muito grande, e não foi só física, irmão, porque olha só, no mesmo texto, eu quero que você leia comigo o último versículo, diz assim, ó, no versículo 29, depois nós vamos voltar, mas só para você entender,
porque no tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e no altar dos holocaustos estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo fala comigo bem alto, o pior dia da vida de Davi. Esse foi o pior dia, a ponto dele não consultar nem a Deus, irmão, porque ele ficava aterrorizado. Só que ele sabia que o pior de tudo não era que Deus era mau, que tudo aquilo ali era consequência de uma atitude errada que ele teve, a ponto da Bíblia dizer que ele não podia nem consultar ao Senhor. Querido, imagina comigo isso aqui é muito forte, que um erro teu muitas vezes pode te afastar tanto de Deus, que você diz assim: mensageiro, eu não tenho força mais para orar, eu não tenho mais força para buscar Deus sobre essa situação, eu não tenho força mais para chegar diante de Deus, para Deus mudar a minha vida. Então você vê que no âmbito espiritual, a coisa estava muito séria, a situação ficou muito séria, a maneira que Davi ficou, a ponto de ele não conseguir chegar no tabernáculo. E tem muita gente assim nos dias de hoje. Você pode ver que tem muita gente desviada, e desviada não, meu irmão, porque é culpada dos outros, não, muitas vezes porque ela não conseguiu vencer os seus próprios erros, ela não conseguiu vencer as suas próprias atitudes, porque ela não entendeu que pessoas não são números. E olha que eu vou dizer para você que forte, pessoas não são números, e você também não é número. Diga para o irmão do lado sorrindo, você também não é número, irmão. Dá um sorriso e diga assim: você tem uma alma, você tem um coração que bate. Amém? Quem está entendendo, levanta a sua mão. Mas quantas vezes, irmão, infelizmente, a pessoa não prospera na vida, ela não avança, porque ela também se trata como se fosse um número, um produto. Só que você também tem sentimentos, você também precisa muito de Deus na sua vida. Pare com esse papo de dizer: eu não tenho tempo para Deus. Meu irmão, se você não tem tempo para Deus, é porque você não se respeita a si mesmo. Você não respeita a sua comunhão, você não respeita o seu corpo, você não respeita a sua mente. O Davi, ele não percebeu que aqueles 9 meses e 20 dias, meu irmão, ia ser o momento que ele ia ficar longe de Deus, porque o coração dele doeu. Nós lemos isso, não lemos isso? Põe de novo para mim ali, por favor, 1 Samuel 24:10. Olha o que diz aqui, ó, irmão. 1 24:10, Samuel. Isso. E o coração doeu a quem? Depois de haver numerado o quê? E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido louca. Irmão, de repente o seu coração hoje dói. Mensageiro, meu coração dói porque eu perdi dinheiro. Tem gente que sabe o que eu estou falando. Mensageiro, meu coração dói porque eu perdi uma família. O meu coração dói porque eu perdi um chamado, eu perdi um ministério. O meu coração dói, mensageiro, porque eu perdi tempo da minha vida. Irmão, volte o teu coração como o Davi fez. O Davi, tão aterrorizado naquele dia, então ele decidiu: eu preciso tomar o quê? Uma posição. Eu preciso fazer o quê? Tomar uma decisão. Eu preciso resolver isso. Eu preciso entrar na presença de Deus para resolver. E aí olha o que diz o texto aqui, voltando aqui, nós já estamos encerrando. Quem está gostando, diga: ô glória. Se não está gostando, olha por mão lá e diz assim: ó, pessoas não são números, irmão. Vai lá, meu irmão, 17. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu? E aí me fez uma coisa chamar atenção. Davi, ele disse o que na oração dele, meu irmão? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, o que fiz? Agora ele não estava mais diante de Deus como um rei, mas ele estava vivendo aquilo que Deus chamou ele para ser. Pastor. Agora ele não estava dizendo: Deus, eles são números para mim. Deus, não, eu fui errado, para mim eles são como ovelhas. O Senhor me colocou para cuidar deles, o Senhor me colocou para andar à frente deles. Eles ouvem a minha voz. Deus, eu errei. Agora você vê o Davi, depois de um dia tribulado, ele voltando ao princípio de tudo. Ô, irmão, de repente é isso que você precisa hoje.
Quem lembra da mensagem que eu ministrei aqui semana passada? Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Eu volto a frisar nisso, irmão. Deixar é diferente de perder. Perder é não saber onde está, deixar é abandonar. Nós meditamos isso na semana passada. Quem lembra? Quem esteve aqui? Foi forte ou não foi? Agora você vê aqui o Davi voltando à obra do primeiro amor. Depois de um dia atribulado, 9 meses e 20 dias, depois de um dia que ele estava lá totalmente, aí ele vem para Deus e fala: Deus, fui eu. Deus, quem errou fui, porque eu estava numerando eles. Deus, para mim, eles têm que ser ovelhas. O meu coração está doendo de ver esse povo morrer. O meu coração está doendo de saber que eu não fiz o que eu tinha aqui. Ô irmão, quando o seu coração não dói mais pelas pessoas, você está distante de Deus. Porque a Bíblia diz que tem que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como assim? Cuidado. Cuidado do seu coração não endurecer, porque você está se apegando a coisas que não têm valor. Desculpa falar, mas eu tenho que abrir o verbo, porque hoje Deus mandou, diga a glória a Deus. Para de brigar por coisa que não vale a pena, irmão. Meu mensageiro, eu vou usar uns exemplos bem bobo, tá? É um prato que ficou sujo em cima da mesa, coloca na pia, irmão. Para de besteira. Mas muitas vezes a pessoa ela esquece disso. Ela começa a se apegar a algumas coisinhas e ela vai desvalorizando aquilo que realmente é precioso. Aquilo que realmente tem valor, que muitas vezes você tem que ensinar, que você tem que doutrinar. O pastor, ele sabe como cuidar das ovelhas. Nós temos que ter cuidado com isso. Quem está compreendendo, levanta a sua mão. Você está conseguindo compreender ou não? Sim ou não? Diga a glória a Deus. Dá um sorriso para o irmão, diga assim: o mensageiro não está brabo não, irmão. Né? Tem uns que ficam me olhando assustados. Não, calma o teu coração. Deus quer te quer abençoar ou não quer, irmão? Quem crê que Deus quer? Agora, olha, para encerrar, vai para Ezequiel 34. Vou te mostrar uma coisa aqui muito forte que aconteceu com Davi. Por que o Davi cometeu todo esse erro, mensageiro? E aí nós vamos orar. Diga graças a Deus. Isso aqui que eu vou mostrar para você, eu nem tinha preparado, mas vem agora no meu coração. Ezequiel 34. Olha qual que foi o erro de Davi, irmão. Versículo 2. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza. E diz aos pastores: assim diz o... Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não a tornastes a trazer, a perdida não a buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Assim se espalharão, por não haver pastor, e ficarão para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se Então, qual que foi o erro de Davi, irmão? Apacentar-se a si mesmo. Quer uma linguagem mais popular do Novo Testamento? Em Timóteo, o Davi se tornou amante de si mesmo. Cuidado. Ovelha precisa de cuidado. Ovelha precisa ser fortalecida. Cuide das ovelhas da sua casa, irmão. Cuide. Cuidado para você não ser aquele pastor que se apacenta a si mesmo. Quem está compreendendo? Aí, para encerrar, por que o diabo fez isso contra o Davi? Põe em 2 Samuel agora, capítulo 21, versículo 16 e 17. Nós vamos orar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, meu irmão, qual é a estratégia do diabo em incitar uma pessoa? Por que ele faz isso? Diz assim, ó: E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, intentou ferir a quem? Aqui a Bíblia está falando de uma batalha que Davi teve contra os gigantes. Diga a glória a Deus. Davi vencia gigantes. Quem aqui quer vencer gigantes na vida? Quem quer vencer muitos gigantes? Diga: eu quero. Amém? Então, o vencedor de gigantes foi vencido pelas suas próprias emoções. Isso é sério. Mas por que o diabo fez isso contra ele? Põe o versículo 17 agora.
O 17. Porém, Abissai, filho de Zeruai, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi, olha quem que era esse exército de Davi, que lutava por ele, lhe juraram dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Ô irmão, Deus chama eu e você hoje de luz do mundo. Sabe o que acontece com a pessoa quando ela se deixa incitar pelo diabo? A lâmpada dela se apaga. É como aquelas virgens que não mantêm o azeite, que não investem no azeite. A lâmpada se apaga, irmão, quando o Senhor voltar, não vão encontrar o noivo, não. Por que o diabo quer incitar as pessoas? Por que tem gente que fica muito orgulhosa? Por que gente é tomada da avareza, da vaidade, disso, daquilo? Porque é uma estratégia do diabo. Incitar o teu coração, para que você venha apacentar-se a si mesmo, quer dizer o quê? Eu que sei, eu que sou, não me importo com ninguém. Porque qual que é a estratégia dele? Te ferir, para que a sua lâmpada se apague. Irmão, cuidado. Não deixa a tua lâmpada se apagar por problema financeiro. Não deixa a tua lâmpada se apagar por números. Não deixa a tua lâmpada se apagar por nada material. Diga comigo bem alto. Pessoas não são números. Amém? Quem entendeu, levanta a sua mão. Mas, mensageiro, o problema está grande. Lembra que teve sempre um Deus que lutou por você. Que o mesmo Deus que te dá vitória sobre qualquer gigante. Davi não venceu só o Golias, Davi venceu vários gigantes. De repente na tua vida tem se levantado vários gigantes. Se você for com Deus, se você confiar em Deus, se você esperar no Senhor, a vitória sempre será tua em nome de Jesus. Então vamos aplaudir o nome dele. Bem forte, irmão. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Meu irmão, nós vamos orar com fé no coração. Diga glória a Deus. Nós vamos orar com muita fé no coração e você vai pedir para Deus a bênção que você precisa. Eu não sei qual é a sua batalha. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, mas eu sei que Deus está trabalhando em teu favor. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho.